Você está feliz com Jesus? Amém? Agora vira aí para o lado. Pergunta assim: Jesus está feliz com você? Amém? Está feliz com Jesus é fácil demais. Agora, perguntar se Jesus está feliz com a gente, né? A gente tem que de repente, perceber que precisamos melhorar. Amém, queridos? Nós estamos muito felizes com o que Jesus tem feito, principalmente na vida dos nossos irmãos. Amém? O batismo, receber os irmãos, não é um trabalho único, exclusivamente, do ministério pastoral. É isso que a gente tem que entender. É um trabalho da igreja, do corpo, onde todos juntos cooperam para que a manifestação da bondade de Deus se manifeste nas vidas daqueles que o Senhor deseja alcançar. E eu fico feliz por poder desfrutar desse tempo, desse momento com essas pessoas que hoje já estão caminhando conosco já há algum tempo, tomaram decisão por Cristo, né? E hoje estão aqui compartilhando dessa realidade, vivendo essa realidade. Tem algumas datas que elas são marcantes na nossa história, queridos, e você tem que fazer um esforço danado para não esquecer. Uma delas é o dia que você se batizou. Porque não é um dia comum. Ele se torna um dia especial. Eu me batizei com Cristina no dia 11 de dezembro de 1994. Enquanto eu me batizava, a Fernanda pisava num formigueiro. Foi um tropé danado, né? Porque as formigas começaram a subir pelas pernas dela. E foi assim, ela era pequena, tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, né? Mas foi um dia especial, que eu acabei me batizando juntamente com a minha esposa. Depois de uma caminhada dela, né, difícil, de muita oração, o Senhor me presenteou a ser batizado com ela. Tive a alegria de batizar os meus 2 filhos, não como pastor, não era pastor ainda, era presbítero da igreja, e tive a alegria de batizar os meus 2 filhos. E quem sabe Deus vai me dar a alegria de estar no batismo dos meus netos. Amém? O Davi já está querendo se batizar. Ele quer saber por que vocês se batizam e ele não pode se batizar, né? A Fernanda está tendo algumas dificuldades para fazer entendê-lo, né? Mas ele já tem uma certa consciência e convicção no seu coração daquilo que ele tem carregado, porque a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que ele não vai esquecer. Então, é um desenvolvimento que começa dentro de casa, né? Na mais tenra idade. Eu sei que Fernanda tem, e pastor Felipe tem essa preocupação de gastarem um tempo, de estar inculcando no Davi essas verdades. Então, para ele, o que para nós seria assim, uma decisão, para ele já é normal, porque no coração dele ele já está decidido por isso. Amém, queridos? E quem sabe Deus vai me dar a oportunidade, daqui a alguns anos, estar no batismo dos meus netos, tanto daqui como aquele que hoje está morando lá em Irineópolis, né? Se Deus assim permitir, se ele não voltar antes, ou se eu não for encontrar com ele antes, né? Eu vou desfrutar disso. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, num texto muito conhecido, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41.
que na realidade vai dizer a respeito do que nós estamos vivendo no dia de hoje, do que é o desejo do Senhor para a sua igreja, né? Porque aqui nós temos de maneira clara aquilo que o Senhor deseja para a igreja, queridos, né? De uma maneira pedagógica, o Senhor está nos ensinando, através da mesa, através do batismo, através dos irmãos. Ele nos ensina de maneira pedagógica o que é o desejo dele para a igreja. A gente só precisa ficar atento, porque a gente acha que um batismo é simplesmente um batismo. Não, um batismo é uma maneira pedagógica que o Senhor nos ensina a respeito de verdades, de princípios, que Ele deseja que eu e você inculquemos. Amém, queridos? Hoje eu ainda falei para esse pessoal, eles estão no curso de imersão desde ontem à noite. Ontem à noite, a partir das 19 horas, nós começamos o curso de imersão com eles. O pastor Felipe compartilhou a respeito da história da igreja, falou a respeito de Gessel, que nós temos entendido, a igreja tem entendido, que é a instrumentalização que Deus está usando nesse tempo para fazer grandes coisas, que são os pequenos grupos. A gente tem uma nomenclatura que é Gessel, que é Grupo de Crescimento, Edificação e Unidade, tá? E hoje pela manhã eles chegaram aqui cedo e eu pude compartilhar com eles a respeito do lugar deles nesse contexto de igreja, de organização de igreja, né? Falei com eles a respeito da doutrina da igreja, expus a doutrina da igreja para eles, tá? Falamos sobre vida cristã, desse processo contínuo, permanente, transformador da vida cristã diária das nossas vidas, e falei, dei uma pincelada, passei um videozinho só sobre o projeto que a gente está construindo aos poucos aqui na igreja, que é sobre voluntariado, né? Onde todo mundo tem um lugar para poder desenvolver um chamado, desenvolver aquilo que o Senhor tem e deseja para cada um de nós, né? Então, eu vou ler um texto que fala a respeito dessa realidade de igreja, tá? Pedro, depois da sua experiência do batismo do Espírito Santo, né, ele prega a palavra e muitas almas se convertem. E olha que a palavra que Paulo pregou não foi uma palavra tranquila, foi uma palavra, né, mas eles entenderam, porque o Senhor mudou uma chave dentro do coração daqueles que estavam ouvindo, porque quando Deus encontra lugar no nosso coração, queridos, a gente dá atenção àquilo que escuta, e isso muda a gente. Eu vou pregar, eu estou com uma mensagem pronta para pregar sobre o semeador saiu a semear. Eu até ia pregar ela hoje, mas achei que o tempo não ia ser possível. Mas logo eu vou estar pregando essa mensagem. Então, quer dizer, a disposição do coração faz com que aquilo que a gente escute da parte do Senhor mude uma chave. Mudou uma chave aqui. E muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, e a partir do versículo 41 diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que coisa gloriosa, queridos. Imagina a festa, a celebração, 3.000 pessoas sendo batizadas. Não é por causa do número, queridos. Nunca foi e nunca deverá ser por causa de número. Deverá ser por causa de pessoas. Pessoas são mais importantes do que números. Amém, queridos?
Eu imagino que festa linda que deve ter sido. Eu ainda imagino aqui, eu penso assim, uma festa que nem batismo desse, a gente jogar aquelas fumaças para cima, aqueles negócios que você abre, sai papelzinho para tudo quanto é lá, mas vai fazer a maior sujeira, tudo bem, depois a gente limpa, faz um mutirão aí, a gente limpa. Porque é um momento de celebração, queridos. É um momento em que uma vida está confessando que está abdicando para viver uma nova vida em Cristo. Eu sonho com isso. Eu sonho em viver isso. Amém? Aí diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, presta atenção nisso, queridos. Diariamente, perseveravam, unânimes, no templo, lugar de celebração. Mas partia o pão de casa em casa, lugar de comunhão. Amém, queridos? Não era só o templo. O pastor Felipe falou sobre isso, que se a gente vive só no templo, a gente é um pássaro com uma asa só. Porque a Bíblia desde o início vai falar no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. A gente abdicou da casa e acha que é só o templo. O templo é o lugar que a gente vem celebrar aquilo que Deus fez durante a semana na casa. Amém, queridos? Vem compartilhar as experiências, vem compartilhar, testemunhar o que Deus operou. Pastor Felipe compartilhou uma experiência que ele teve no primeiro GECEL, na casa de um irmão, que foi lá alguém do exército que estava mal, estava com um problema sério, e enquanto o pessoal adorava, primeira vez que ele ia, nunca tinha ido, não sabia, não tinha assim meio ojeriza com questão de igreja. Mas ele foi convidado para ir numa casa, e ele foi lá, enquanto ministrava o seu louvor, Deus curou aquela pessoa, e ele testemunhou na casa. Ele diz: eu senti que eu não tenho mais nada, e esse irmão serviu a igreja aqui, está firme no Senhor, das suas experiências, perseveravam na casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia. Amém, queridos? Eu quero passar para vocês algo muito, muito tranquilo, muito fácil, dentro dessa dinâmica de igreja. A dinâmica de igreja, ela vem de um princípio. O primeiro princípio dele é aprender a palavra. É aprender a respeito da palavra de Deus, a respeito de Deus. Esse pessoal que está aqui caminhou com a gente, tem caminhado e vai continuar caminhando com a gente num discipulado. Permitiram serem discipulados, desejaram serem discipulados. Nós nos surpreendemos com alguns deles, queridos. Alguns deles nós tivemos que perceber que é o seguinte: enquanto nós estávamos andando, eles estavam voando. Aí até minha esposa falou assim: eu tenho que melhorar, porque eu vou ser engolido. Discipulado, aprender da palavra, desejar aprender. Eles passaram pelo batismo, que era a sala, vou batizar, e agora eles vão para uma sala chamada batizei, e agora? Porque não acabou lá, queridos. A vida é uma continuidade no crescimento, na graça do Senhor, aprendendo, tomando consciência da decisão que tomaram, fortalecendo eles para que eles possam enfrentar as dificuldades. Discipulado. E aonde a gente encontra o discipulado? Na igreja. Nas nossas reuniões, principalmente na nossa escola bíblica.
onde nós temos salas que alcançam diversas faixas de idade e diversos propósitos. Depois de discipulados, e entendendo, compreendendo a decisão, porque não é só aceitar Jesus, queridos. Aí entra na piscina, toma um banho e não sabe o que vai fazer da vida. Por isso, muitos que tomaram essa decisão sem entender o porquê tomaram a decisão, pararam pelo caminho. Não compreenderam. Porque acham, pega aquele versículo separado de todo o contexto, mas tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Tem coisa velha que a gente está carregando e não sabe se livrar dela, queridos. E a gente luta com ela todos os dias. Então, qual é o projeto? O projeto e o propósito de Deus, através do discipulado, dar ferramentas, instruir, capacitar, para que possamos vencer essas lutas, essas batalhas diárias, discipulado. Depois do discipulado, qual é o caminho? O batismo. O batismo é onde a gente não simplesmente tem ou não deveria ter, simplesmente uma ideia de apresentar para a igreja que agora a gente se batizou. Não, é o entendimento de que o velho homem morreu. Sabe por que tem muita gente que está cocheando entre dois senhores? Porque não entendeu que tem que matar o velho homem. E não é a água, não é o batismo que mata o velho homem, é o entendimento, a compreensão do que estão fazendo que mata o velho homem. Mas é uma maneira pública de demonstrar: eu matei, eu estou matando o velho homem. E estou ressurgindo para o que o Senhor tem para a minha vida. E agora, já batizados, logo serão recebidos a comunhão da igreja, vão participar da ceia, aonde vão desfrutar desse momento de comunhão do Senhor, de comunhão com o corpo do Senhor, de poder celebrar o que o Senhor fez pela vida deles. Então hoje não é simplesmente um batismo, é uma maneira pedagógica da gente entender a nossa caminhada, que começou ali, passou por aqui e deságua aqui. Mas se eu não entender esse processo, eu até tomo a ceia sem compreensão do que eu estou fazendo. Ela se torna só um ritual. Eu saí da religião, mas a religião não saiu de mim. Mas quando eu tenho esse entendimento, na hora que eu participo da ceia, eu participo com entendimento, com a compreensão do que Ele conquistou para mim. E não só isso, com a convicção de que eu tenho que todo dia morrer para Ele. Então a igreja está vivendo essa dinâmica. Era uma igreja que aprendia das doutrinas, ela dava ouvido às doutrinas, ela aprendia da palavra, ela se deleitava em aprender da palavra. Eles não vinham para a igreja simplesmente para um ajuntamento, eles vinham para a igreja com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para desfrutar daquilo que o Senhor tinha para cada um deles. Eles tinham uma coisa que nós até brincamos hoje pela manhã: comunhão. Nós muitas vezes entramos na igreja, sentamos do lado de alguém e não conhecemos quem é a pessoa. Não temos empatia nenhuma com ela. Mas a igreja daquela época tinha comunhão um com os outros. Haviam diferenças, eu disse para eles assim, hoje de manhã: meu time é diferente do seu. Muito possivelmente, se o seu time for jogar com o meu hoje,
o meu time vai perder, porque ele já perdeu 4 direto. Ele vai perder mais uma, mas isso não muda o meu amor por você. Não muda a minha comunhão contigo. Não são essas coisas, esses detalhes, porque isso é tudo periférico, queridos, que me faz eu me afastar de você, ou eu me afastar de alguém. Às vezes a gente se afasta de pessoas por coisas pequenas, por não entender, por não compreender o que a pessoa está vivendo. Às vezes está vivendo um momento difícil, complicado, e na realidade precisaria de um abraço, precisaria de um aconchego, precisaria de alguém que me desse o ombro somente, chorasse com ela. Mas às vezes, num momento foi meio áspero, a gente não entendeu, e aquilo que era para ser uma bênção, ser uma oportunidade de Deus usar a tua vida para abençoar alguém, rompeu, porque falta comunhão, queridos. A igreja que o Senhor sonha é uma igreja de comunhão. É onde a gente vai tentar produzir isso, é através do GCELs. Porque o GCEL é um momento de comunhão, é um momento de casa, é um momento de estar lá, é um momento mais descontraído, onde a gente tem a oportunidade de conversar e nos tornarmos mais conhecidos e mais conhecedores do irmão e da irmã. Essa era a igreja que vivia no templo e de casa em casa. Para quê? Para aumentar o nível da sua comunhão. Você não sonha com isso, queridos? Eu sonho com uma igreja assim. Eu sonho com uma igreja assim, né? De que chegue no domingo e compartilhe das experiências que tiveram durante a semana. De que a pessoa, no seu grupo de afinidade, fala assim: eu estou passando por uma necessidade e eu posso ligar para a irmã ou para o irmão, porque eu sei que ele vai orar por mim. Por que você sabe que ele vai orar por mim? Porque eu sei que ele se preocupa comigo, porque nós temos comunhão. É isso que o Senhor sonha como igreja, queridos. Amém? A palavra diz que ela é uma igreja que orava. É uma igreja que orava, queridos. Não há desenvolvimento da fé, não há desenvolvimento do crescimento espiritual, de conhecimento até da palavra, sem oração. O que muda o nosso entendimento da palavra é a gente orar, queridos. Se a gente lê a palavra sem oração, ela é só uma história. Mas se a gente se dedicar a uma vida de oração, você vai ler a palavra e você vai ver e vai começar a perceber realidades e verdades de Deus, não só para a tua vida, mas para aquilo que está no teu entorno. Oração, queridos. O culto de oração deveria ser o culto mais cheio da igreja. Mas é um problema que a gente tem, porque parece que a gente consegue desassociar a nossa vida cristã da oração. Não tem como, queridos. Pastor Silmar, que a maioria daqui conhece, e talvez deve ter ouvido ele falar disso, ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. A gente quer que as coisas aconteçam de Deus, mas quer que as coisas aconteçam sem a gente buscar, sem a gente orar, sem a gente chorar, sem a gente clamar, sem ter intimidade, sem ter comunhão com os irmãos. Irmãos, não é assim. A igreja não foi constituída, não é este o esboço da igreja. O esboço da igreja está embutido nela. Aprender da palavra, discipulado,
comunhão e oração. Esse é o esboço da igreja. E você vai perceber que com eles fazendo isso, o resultado maravilhoso que dava. A Bíblia vai dizer que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem fazia isso? Deus. Através das muitas instrumentalidades, através das muitas portas abertas, de casas abertas. Quem gosta de assistir filme cristão, eu oriento a você assistir um filme chamado Atrás do Sol. É um filme muito antigo, muito antigo. Atrás do Sol. Você vai ver a importância da reunião de uma casa. E a transformação do como Deus opera de maneira sobrenatural através desses processos. Então era uma igreja que orava, era uma igreja reverente, ela tinha temor do Senhor, não era medo, temor. Então ela se portava com temor. Porque o que é temor, queridos? É a gente conhecer diante de quem nós estamos. Diante de quem nós estamos, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu caráter, nós nos conduzimos, a nossa vida se conduz diante daquilo que a gente conhece. A Bíblia vai dizer que Deus abomina a iniquidade, ok? Que Ele vai vir com a sua ira sobre a iniquidade. O que é a iniquidade, queridos? São pecados contínuos, repetitivos, ok? Tudo bem? Está aí? Quando o Tiago vai falar da língua, ele vai falar dos pecados continuados. E Deus diz que vai vir com a sua ira sobre a iniquidade. Quando a gente fala o que não deve, nós estamos esquecendo diante de quem nós estamos. Isso é falta de temor, queridos. Amém? Vocês estão tão quietinhos que eu estou até assustado. Quando a gente fala o que não deve, que Tiago está dizendo que a língua coloca fogo na floresta, e a gente murmura, a gente reclama, fala mal do pastor. Não, do pastor vocês não falam. Fala mal dos irmãos, fala mal do governante, fala mal de todo mundo. A Bíblia vai dizer que Deus vai agir com a sua ira sobre a iniquidade. Até a gente canta uma música que fala a respeito disso. E a gente canta com tanta alegria e está se condenando a nós mesmos. Então, reverência, queridos. Eu não preciso ver para ter certeza que Ele está aqui. Eu não preciso apalpar para ter certeza que Ele está aqui. Eu não preciso nada disso. Há uma convicção, há um testemunho interno dentro do meu interior que testifica que Ele está aqui. E se Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, amém, queridos? Então Ele está lá no teu trabalho, Ele está lá na tua casa, Ele está lá quando você está caminhando na rua, Ele está dentro do carro, porque Ele está em todos os lugares. Então cuidado. Como é que você se porta em reverência? Porque às vezes a gente é assim, tá? Conta aquela história que o menino chegou na igreja e falou: pastor, posso conversar com o senhor? Pode. Pastor, não tem um lugar para eu e a minha família vir morar aqui na igreja? Morar na igreja? Você mora, tem casa. Não, é que meu pai aqui na igreja é muito bom. A gente dá risada, mas às vezes assim. Aqui a gente, é só 2 horinhas, é fácil, entende? Nós não temos muito problema. O problema é na hora que a gente passa por aquela porta. Essa é a igreja, é uma igreja que tem reverência diante do Senhor. Sabe de quem, diante de quem está.
conhece Ele. Essa igreja era uma igreja que compartilhava as coisas. Estou mandando você vender nada, igreja. Não ia vender nada. Mas ela tinha um senso de responsabilidade com o próximo. Ela tinha um senso de responsabilidade com os de dentro da casa e os de fora da casa. Ela entendia que tudo aquilo que ela tinha, ela só tinha porque Deus havia sido bondoso com ela. E a partir do momento que Deus havia sido bondoso com ela, ela tinha que ser bondoso com alguém. Era uma igreja que partilhava, queridos. Era uma igreja que compreendia. E andava nessa verdade e fazia a diferença. E chamava atenção. É essa igreja que o Senhor deseja. É essa igreja que o Senhor... O DNA da igreja. Aquilo que a genética vai buscar, né? O DNA da sua formação. Nesse DNA está inserido isto. Há um tempo atrás, um laboratório pegou algumas pessoas de algumas nacionalidades que não se dão e foi fazer um estudo genético sobre o DNA. E no estudo genético do DNA dessas pessoas, foi informado que na história, na raiz da genética dele, aquela pessoa tinha o seu princípio justamente naquela nação que ela tinha dificuldade. Você pesquisa aí no Google que você vai achar esse vídeo. Haviam dois dentro desse processo que eles eram até parentes, mas de nacionalidades diferentes e inimigas entre si. Porque dentro do DNA está aquilo que Deus colocou para as nossas vidas, amém, queridos? Mas dentro do DNA da igreja está estabelecido essas verdades que é o propósito dele para a sua igreja. E a igreja não é uma instituição, não é uma placa, não é uma estrutura. A igreja, ela é composta de pessoas, de filhos que foram restaurados, de filhos que foram alcançados, de filhos que foram impactados pela presença do Pai, e entende agora a sua responsabilidade. Então era uma igreja que compartilhava. Era uma igreja alegre, queridos. Diariamente preservava o nome no tempo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria. Nós precisamos ser alegres, queridos. Eu não sei como que você vai ficar lá no céu, porque o céu, se você não tiver essas características aqui, o céu vai ser muito chato para você. Porque eu imagino o céu, maior festa. Celebração, imagina. Povos de todas as tribos, raças, línguas e nações lá. Você imagina essas etnias lá celebrando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que eles vão ficar assim? Você sabe que o meu maior sonho, eu comecei minha carreira ministerial, nunca desejei ser pastor, eu queria ser missionário na África, eu queria morrer na África, minha família sabe disso, porque eu acho lindo a celebração daquele povo diante do Senhor e com todas as dificuldades que eles têm.
Eu acho fantástica. Eles não têm o que a gente tem, eles não sentam no que a gente senta, eles não desfrutam do que a gente desfruta, mas eles têm uma coisa que a gente precisa aprender: a alegria. Eles são um povo alegre. Nós precisamos aprender isso, queridos. Até porque o Espírito do Senhor que habita em nós, um dos seus frutos é a alegria. A alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Mas está indo tudo ruim, eu sei disso, mas o Senhor está no controle. Nós cantamos agora. Nós temos que crer no que a gente canta, queridos. Mas está complicado, mas o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle de nada, queridos. Nada. Você olha para a história de José. Quem está lendo a Bíblia aí? Quem está? Então você hoje está na história de José. Espero que você esteja lá. Era para tudo para ter dado errado, queridos. E José encontra o favor de Deus. Ó, Deus movendo a história. Imagina isso, queridos. Deus revela através de José o sonho de Faraó. A Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor, inclina tanto para a direita como para a esquerda. O coração de Faraó na mão do Senhor. Naquele momento, por causa de uma revelação do sonho, diz: haverá entre nós algum homem com sabedoria? O homem sai da prisão para sentar com os príncipes. A gente acha que isso foi por acaso. Não, não é por acaso. É porque aquele que é eterno controla todas as coisas, queridos. Então, a alegria do Senhor. Amém? E essas características que são uma igreja que ouve, aprende, é uma igreja que se permite ser discipulada, participa do discipulado, aprende, cresce no conhecimento e na graça do Senhor, uma igreja que vive em comunhão, junto. Eu estou lendo um livro chamado Purê de Batata. Um dia vocês sabem da história do purê de batata, todo mundo, a maioria dos pastores já falou a respeito disso, mas essa é a verdade. A gente sabe da história, sabe que é verdade, mas não vive ela. Então, comunhão, é uma igreja que orava. Irmão, oração é o que move, é o que faz a igreja avançar. Vou falar para você, a minha vida, que saio da dependência, do alcoolismo, e o Senhor me traz até aqui, eu sou fruto de oração. Então, se você acha que Deus não pode fazer, começa a orar. Ele fez na minha vida, eu era bem estragadinho. E Deus fez. Deus pode fazer. Cristina tinha um grupo de mulheres que se reuniam em casa e orava por mim. E a hora que eu era bem mal educado, porque eu fui lá e expulsava as irmãs de dentro de casa. Igreja de oração, uma igreja reverente, sabe diante de quem está, reconhece o Senhor, reconhece o seu poder, a sua majestade, a sua grandeza. Reconhece Ele. Conhece o caráter, não só reconhece, mas conhece o caráter de Deus. Aí essa igreja que carrega esse DNA é uma igreja que caía na simpatia do povo. Às vezes a gente quer ser simpático, queridos, fazer eventos. Porque isso demonstra a nossa autossuficiência. Mas quando eu caio nesse DNA de Deus, eu quebro a minha autossuficiência para me colocar
diante da vontade do Senhor. E aí ele vai acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Oh glória, como eu quero experimentar isso. Já tenho vivido assim, é que nem iceberg, né? Iceberg, ele aparece uma ponta para fora, mas a parte mais espessa, maior do iceberg está debaixo da água. Eu tenho experimentado essa parte para fora do iceberg, mas eu quero entrar nas profundezas, eu quero experimentar as coisas que o Senhor tem para a minha vida. É essa igreja que o Senhor sonha, é essa igreja que nós sonhamos, é essa igreja que a gente vai trabalhar para nos tornarmos, para que o nome dele seja glorificado.